Hoje contaremos a história de como José chegou ao poder, que se encontra no livro de Gênesis, capítulos 39 a 41. Que a palavra de Deus chegue aos nossos corações como uma fonte de inspiração para nossas vidas. Na prisão, José enfrentava cada dia como um desafio, os grilhões da injustiça pesando em seus ombros enquanto ele buscava algum conforto na esperança de dias melhores. No entanto, mesmo em meio à escuridão da cela, a luz da presença divina brilhava sobre ele, uma centelha de esperança que se recusava a se extinguir. Seu caráter resiliente e sua fé inabalável não passaram despercebidos pelo carcereiro, que ao longo do tempo passou a confiar em José e a reconhecer seu valor. Gradualmente, José ascendeu de prisioneiro a assistente e, finalmente, alcançou o ápice de sua posição ao ser colocado no comando da prisão. Um dia, enquanto José desempenhava suas funções na prisão, 2 homens proeminentes do reino de Faraó foram encarcerados: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Enquanto estavam sob custódia, cada um deles foi assombrado por sonhos misteriosos que os deixavam inquietos e perplexos. Ao ouvir sobre esses sonhos, José demonstrou interesse em decifrá-los. Com a sabedoria que só poderia vir de Deus, ele interpretou os sonhos com precisão, oferecendo uma visão profética do futuro próximo. Para o copeiro-chefe, José anunciou uma restauração iminente à sua posição anterior, enquanto para o padeiro-chefe, previu um desfecho sombrio e fatal. Com palavras de esperança, José instruiu o copeiro-chefe a lembrar-se dele diante de Faraó, implorando por sua libertação da injustiça que o aprisionava. No entanto, apesar da promessa de libertação, José permaneceu cativo não apenas pelas paredes de pedra da prisão, mas também pela incerteza do destino que aguardava além de seus muros. Após ouvir o veredito de José sobre o sonho do copeiro-chefe, o padeiro-chefe sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma ansiedade crescente se apoderando de seu ser à medida que ele se preparava para revelar sua própria visão noturna. Com olhos arregalados e uma voz trêmula, ele descreveu vividamente o que viu enquanto dormia. "Eu estava carregando 3 cestos de pão de Faraó na minha cabeça", começou ele, sua voz ecoando na cela. "Quando repentinamente, bandos de pássaros surgiram dos céus famintos, devorando todo o pão das cestas diante dos meus olhos atônitos." O coração de José apertou-se com compaixão ao ouvir as palavras do padeiro, ciente de que suas revelações não trariam conforto, mas sim um destino sombrio e inevitável. Com a mesma confiança inspiradora, ele decifrou o enigma dos cestos, predizendo uma sentença fatal que pairava sobre o padeiro. "A interpretação é clara como o dia", declarou José, sua voz ecoando com uma certeza sombria. "Assim como os cestos representam 3 dias, em 3 dias, Faraó tirará sua vida, literalmente. E você será pendurado em uma árvore até que não reste vida em seu corpo. Os pássaros se banquetearão com sua carne." Os eventos se desenrolaram exatamente como José previra. Faraó restaurou o copeiro-chefe à sua posição anterior e, enquanto o destino cruelmente selou o fim do padeiro, sua vida abruptamente ceifada por uma sentença de morte. No entanto, apesar das profecias cumpridas, o copeiro-chefe rapidamente deixou a memória de José escapar por entre os dedos, sua promessa de interceder por ele afogada nas águas turbulentas da vida no palácio. 2 anos se passaram, e a roda do destino girou mais uma vez, trazendo consigo um novo capítulo de mistério e intriga na história de José. A noite estava grávida de presságios quando Faraó foi envolto pelo manto do sono, mergulhando em um mundo de sonhos onde o passado e o futuro se entrelaçavam em um emaranhado enigmático de imagens e símbolos. O palácio estava impregnado de uma atmosfera de suspense quando Faraó convocou seus conselheiros, reunindo-os em torno de si para compartilhar os enigmas que assombravam seus sonhos. À luz trêmula das tochas, ele descreveu vividamente as visões que o atormentavam, buscando desesperadamente uma explicação para os presságios sombrios que permeavam sua mente. "Em meu primeiro sonho", começou Faraó, sua voz ecoando pelas imponentes paredes do salão, "testemunhei 7 vacas gordas emergindo das águas do rio, pastando serenamente às margens. Contudo, meu deleite transformou-se em horror quando 7 vacas magras e famintas surgiram, devorando as gordas sem piedade,
embora permanecessem tão esqueléticas quanto antes. Um murmúrio de perplexidade percorreu a assembleia, enquanto os conselheiros se entreolhavam, incapazes de decifrar os mistérios que permeavam os sonhos de Faraó. No entanto, a escuridão da incerteza logo foi dissipada quando o copeiro-chefe, iluminado pela lâmpada da memória, lembrou-se de um homem cujo dom para interpretar visões transcendera os confins da prisão. Sua Majestade, começou o copeiro, inclinando-se respeitosamente diante do trono. Há um homem na prisão cujo dom é revelar os segredos ocultos nos sonhos mais enigmáticos. Seus olhos brilharam com a esperança enquanto ele compartilhava a história de José, um prisioneiro que havia decifrado seu próprio sonho, e o do padeiro-chefe com precisão surpreendente. Intrigado pela perspectiva de encontrar respostas para seus próprios enigmas, Faraó imediatamente ordenou que José fosse trazido perante ele. Os guardas marcharam até a cela, retirando José do confinamento sombrio e o preparando para um encontro com o próprio monarca. Diante do trono de ouro maciço, José ouviu atentamente enquanto Faraó descrevia os sonhos que assombravam suas noites. Com uma expressão séria, ele absorveu cada detalhe das visões, preparando-se para lançar luz sobre os mistérios que envolviam o destino do reino e além. Com uma voz firme e confiante, José ergueu-se diante do trono de Faraó, suas palavras ecoando no grande salão do palácio com uma gravidade solene. Ele transmitiu as revelações divinas com uma clareza impressionante, cada frase carregada de significado e urgência. O Altíssimo está revelando a você, Majestade, o que está prestes a acontecer, começou José, seus olhos fixos nos do rei. As 7 belas vacas e as 7 espigas robustas representam 7 anos de abundância sem precedentes. No entanto, após esse período de fartura, virão 7 anos de fome implacável, tão devastadora que as lembranças dos anos de bonança serão eclipsadas pela necessidade. A tensão no salão aumentou à medida que José delineava o plano divino para mitigar a catástrofe iminente. Ele articulou com eloquência a necessidade premente de um líder sábio e astuto para administrar os recursos da terra, preparando-se meticulosamente para os anos sombrios que estavam por vir. Busque, portanto, um homem prudente e habilidoso para governar a terra, aconselhou José, sua voz ressoando com autoridade. Que ele organize a coleta de alimentos durante os anos de fartura e os armazene para os anos de escassez. Pois, se assim não for feito, a nação será consumida pela fome e pela desolação. Ao ouvir as palavras de José, Faraó contemplou a gravidade da situação, seus pensamentos mergulhados na necessidade premente de agir. Voltando-se para seus conselheiros, ele reconheceu a sabedoria inquestionável de José, reconhecendo a presença do divino em suas palavras e ações. É possível encontrar alguém melhor do que José para esta tarefa? Perguntou Faraó a seus oficiais, sua voz ecoando com determinação. Ele é um homem dotado do Espírito Divino, e sua liderança será indispensável para o bem-estar de nosso reino. Dirigindo-se a José com um olhar de respeito e admiração, Faraó conferiu a ele um poder sem precedentes, reconhecendo-o como um dos pilares da nação egípcia. As pessoas obedecerão às suas ordens, declarou o rei, seus olhos refletindo a confiança na capacidade de José. Ao meu lado, você será o segundo homem mais poderoso do Egito. Durante os 7 anos seguintes, José dedicou-se incansavelmente a percorrer os territórios do Egito, coordenando meticulosamente a coleta e o armazenamento de alimentos. A cada grão cuidadosamente estocado, ele recordava as palavras divinas que o impulsionaram a agir, ciente da iminência da escassez que assolaria a terra. E então, como previsto nos desígnios do Altíssimo, os 7 anos de fartura chegaram ao fim, dando lugar a uma cruel e implacável fome que se abateu não apenas sobre o Egito, mas também sobre as nações vizinhas. O eco dos ventos áridos ecoava através das terras, sussurrando a chegada de tempos sombrios. Quando os primeiros sinais da escassez começaram a se manifestar entre o povo egípcio, José, agindo com prudência e previdência, ordenou a abertura dos armazéns reais. Os portões se abriram para revelar montanhas de grãos dourados, um tesouro precioso diante dos olhos famintos da população. Em meio à desolação da fome, as notícias dos celeiros repletos de comida espalharam-se como um raio de esperança além das fronteiras do Egito. Logo,
Caravanas de mercadores de todas as nações vizinhas convergiram em direção aos armazéns de José, buscando sustento para seus povos e alívio para seus tormentos. Com astúcia e sabedoria, José organizou a distribuição dos alimentos, assegurando que cada grão fosse utilizado com parcimônia e equidade. Sob sua liderança firme e compassiva, o Egito tornou-se o bastião da esperança em meio à escuridão da fome, e o nome de José ressoou como um farol de salvação em meio à tempestade. Esta é a terceira parte de uma série de 5, onde contaremos a história bíblica de José e seus irmãos. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história, tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 28 a 30. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.